união, um só. Saudação para todos os seguidores de página Junto. Hoje, no nosso podcast, nós estaremos conversa com o nosso grande companheiro ali e nosso grande colaborador. Exatamente. Cleiton Jorge é seu ativista, está desenvolvendo sua atividade a nível de comunidade, a nível de seu lugar de trabalho, a nível geral. Mesmo a nível de internet também tem estado a fazer algumas publicações que se não vai ouvir, não está hoje mas tem algo que não pode trazer Cleiton para nós, para ajudar na evolução, para ajudar na elevação. Então, Cleiton, mais uma vez, está falando a ele quem está apresenta-se a cabeça, quando vem começa aquele grande converso com ele, gosta de Cleiton. Bom dia, meu nome é Cleiton Jorge, se vocês devem saber, comunidade de Chuva, faço licenciatura na língua portuguesa e estudos cabo-verdianos e graças àquele curso lá o diploma de desenvolver alguns trabalhos a nível literário, mas propriamente na criação de textos como poesia, crônicas, cronisias e outros tipos de tipologia textual. Quer dizer, mano, tenho 22 anos e é isso. Agora, Cleiton, desde quando que começa a surgir aquele paixão para a escrita, paixão para a literatura? Foi desde que época, mais ou menos? Bom, ainda lembro-me, é uma coisa que surge devido a alguma influência de um professor que tinha, que era o professor Tinho, que é João Furtado Martins, né? Eu fui minha professor desde o primeiro ano até o sexto ano, então, e gostava de textos literários, que ainda gosto de sempre na biblioteca, às vezes, né? E eu gostava de então, eu estava falando sobre fome 47, sobre pesca da baleia, sobre imigração, e sempre tinha as influências daquele tipo daquela época lá. Então, canto da conta, eu ainda gostava daquela forma como ele leva, ele mostrava-nos aquela visão literária das coisas, que é uma visão assertivo, no meu ponto de vista. Então, de lá, a passar algum tempo, escrevi o meu primeiro texto, que era Batalha do Mar. Escrevi aquele texto que era Batalha do Mar e me mostrava ele. E tal, eu falei, mas é fixe. De lá então comecei a desenvolver mais textos para morrer. Naquela fase ainda era algo novo e algo que despertava em mim alguma coisa. Então, foi desde a quinta ou sexta classe. Pode falar um pouquinho mais daquele primeiro texto, né? Que é Batalha do Mar. Batalha do Mar era um texto que eu escrevia e eu falava sobre tudo de uma coisa que está dentro de tudo cabo-verdiano, que aquele vontade de migrar. Eu falava sobre migração. Já passa para mais de 10 anos, mas tem um trecho que fala Batalha do Mar feita em horas linguadas. Tenho pena dos que foram e alegria pelos que ficaram vivos. Batalha do Atlântico com ida sem regresso, os que foram não voltaram. Ouviram falar da sua terra só pela boca da gente. Então, assim, não é aquele dilema de cabo-verdiano de querer ficar e ter que partir, ou querer partir e ter que ficar. Então, fala um pouco sobre isso, sem dar conta, inconscientemente, fala sobre uma coisa que já foi falado antes. Mas aquele texto ali com o tempo, também criou outros textos também, de outros tipos de gênero, como coisas mais banais, coisas sobre amizade, sobre amor, que apesar de ninguém entende que amor nesse sentido por amor de Deus, mas não dá falar de amor de Deus, aí de forma clichê que todo jovem dá fala sobre love, aquele amor de namorados e tal, de mãe, enfim. Nossa comunidade, Cleiton, eu sabia uma leitura é algo que quase ninguém quer fazer. E sobretudo naquele camarada mais jovem, não dá para ser o camarada mais jovem, mesmo o camarada mais adulta também, leitura é leve. Yeah. Então nós nunca educado para leitura e eu mesmo não estou a leitura como perda de tempo. Alguém está se sentado a ler, a outro ele está a ler, outro fala, você sem nada faz. Enquanto que aquela leitura é um grande trabalho que está a fazer para ele mesmo. E é algo que também incita a ativa, ou seja, a fazer outros trabalhos também a nível comunitário, a nível e fora dele, como é tudo aquilo que eu investe na boa depois também eu consigo investir exteriormente. Agora, só que Cleiton já devia ler um monte de livro. Mais ou menos. Mais ou menos, é. Mais ou menos.
Mas entre aqueles livros que eu leio, nunca sempre perguntou o número como é um pouquinho difícil de ver quanto livro eu leio. Mas entre aqueles livros que eu leio, para melhorar o conhecimento literário, qual é que mais marcou? É um pergunta ali, mas se calhar é uma pergunta difícil, mas então tem livros que marcam profundamente, como gostava de livros de contos, por exemplo. Leu A Ilha do Tesouro, que é um autor inglês, que é um livro que marcantou para a narrativa, para as dramas, para a forma como está narrado coisas e para morrer, tipo, naquela fase ainda está naquela fase de descoberta e depois, como está falando uma ilha que me identifica como Cabo Verde, podia ser Cabo Verde, mas se calhar o livro que me pode falar mais marcante foi livro Amor de Perdição, que é de Camilo Castelo Branco, que foi um livro mesmo marcante para a própria história envolvente. Ainda tem um flanhoso amor de amor, senão eu escatar ele. Nós vai eu aquele Amor de Perdição lá de Camilo Castelo Branco, um livro muito interessante e nós podemos gostar demais. Também, ultimamente, ele lê o livro do Desassossego, que é o livro de Fernando Pessoa, que é um livro que pode criar alguma intriga dentro de cabeça, para ele brinca com palavras e é abstrato. Eu gosto de coisas abstratas. Não sempre que tenho oportunidade de lidar com coisas abstratas, mas gosto de coisas abstratas. Então, ele é um daquelas obras também que uma marca muito. Não é que aquele outro fica marcando também. Aquele outro também, cada aqui tem esse lugar, se calhar gosta, nunca se lembrar de uma obra assim que desperta mais. Pode falar, de toda a obra não pode ler um pouco. Para mim, se hoje alguém que me é na técnica de escrita ou a nível pessoal ou na relação com as pessoas que estão aí próximo, com certeza, que foi para mim ler um livro. Foi para mim ler vários livros e de cada livro eu consegui extrair algo. Talvez nunca tra aquele que o autor que passava, mano, tra aquele, vamos dizer, hora que o livro tem uma coisa, tipo um filme ou com alguém pode falar, ou uma novela, ou tipo, botar interliga a experiência pessoal que você tem com aquele que o autor quer falar. Às vezes você identifica com aquela história para morrer de uma realidade, mas tem pessoas que podem identificar de outra forma com aquela história para morrer de outra realidade. Então, e tem sempre aquela relação entre leitor e própria obra que é algo extraordinário, que é uma coisa que é aventura. Mas entre aqueles livros que já li, tem vários autores cabo-verdianos que eu cheguei a ler, né? Sim. Mas entre tudo que os autores cabo-verdianos, qual que eu te recomendava mesmo e nossos seguidores sugestão de leitura? A fazer uma sugestão de leitura, né? Bom, primeiro é um livro bastante forte, que é livro de Famintos, aquele de Luís Romano, que é um livro que dá para ver de fome na Cabo Verde, para não perceber na fome 20, mas dá para perceber aquela situação de fome, naquele estado que nós estava também. É um livro sobretudo para hoje, para identificar nossa história, para saber, para conhecer, e também tem alguns autores, não lembro de obra, mas lembro de autores que, por exemplo, tem José Luís Tavares também, e tem Paraíso Apagado por um Trovão, que é um daqueles grandes nomes incontornáveis, e tem quem é mais? Germano Almeida. Germano Almeida também tem várias obras publicadas, e tem Vera Duarte também, vários autores. Autor é teu. Então, sugestão para leitura eu não tenho, à vontade. Sugestão para leitura eu não tenho. A mim não recomendava acabei tanto para autor. Foi mais para o pop. Exato. Cada pessoa tem uma necessidade de ler uma obra. Então, às vezes, não está só para aqueles que é reconhecido a nível de nome. Mas, às vezes, esse é aquele detalhe da frente. Todo livro para mais está para si. Tem nada, tem muita coisa interessante, né? Yeah. Então, lê por ler. Lê para descobrir coisas. Então, isso. E aí, entre tudo que os autores cabo-verdianos também, não sei, mas Clayton está incluído, né? Sim. Na nova geração de escritores, a minha está
etapa embrionária, e ele publicou uma obra na grupo Conisias, junto com o Reis Moreira, Marília Rodrigues, Nilton Jorge Nirmon e Domirene e Yuri Drive, que é de comunidade também, e Márcia Dias Costa. Ok. Também não queria uma obra que é As Histéricas Almas que Vociferam. Também é bastante interessante e ainda aproveitava também para deixar pessoas com recomendação de leitura de Nharan de Irmão. Capaz não ser irmão, não. Põe os devios para Joe e obra própria que Anilton Reis Moreira. E tem uma obra que pelo menos a mim Nath é uma coisa que toda alguém devia odiar. Só hoje. Depois você identifica com ele, você está curtindo, já são outros 500. Outros 500 em 70. Yeah. Exatamente. Mas e falando mais sobre aquela obra de grupo Cronisias, né? Então falando um pouco mais de estilo de escrita, qual que é aquele amor que nós está de expressa através de poesia? E vou ver uma coisa que é amor. Mas tem duas vertentes, não pode ver tanto de amor como de necessidade. Yeah. Amor, eu às vezes vou trabalhar, mas eu trabalho só por amor, eu trabalho por necessidade. Para eu sentir mas tem uma urgência de falar alguma coisa, você entende? Então, se me gosta, é que só para eu gosta, mas para eu não estou em necessidade de todo dia falar algo. E na Conisias, que as histéricas almas que você esperam, eu imagino, é 6 ou 7 pessoas que participam na obra com escrita, em que cada um dá contributo com um dos textos. Então, sobretudo, a estrutura é verso, mas o de flame podia ser em prosa também, para morrer relatos. Então, dá para ver uma família que está morando na Rincón, e aquela família passa por muitos momentos de reflexão. É quase monólogo, mas só que é monólogo para morrer tem personagens. E tem 3 personagens, tem uma mãe, tem um pai e tem um filho. Então, sempre aquele dança que existe, e algo que pode falar um universo que faz aquela obra para morrer, é nós, se você entende. Nunca sinta que não fala, não até escreve sobre isso, não. Não fala assim, bom, não só fazer algo. O meu irmão e Márcia Dias Costa estava ainda na Portugal, ainda na Portugal. Márcia também é um forte na escrita, Márcia Terrafat. E então, combina, não fala assim, não está escreve, não fala para escrever, e Reis contacta com outros, me escreve de meu também, eles mandando na data, no espaço, numa semana, no mescla. E não é claro, mas não está na mesma sintonia, você não dá conta, você entende? Então significa que não tinha a mesma energia e na obra, é claro, mas existe uma coesão e uma coerência textual entre textos. E que é uma relação incrível entre textos que só que o Lego dá conta. Então, está disponível no formato PDF e na audiobook, também não tem audiobook, e posteriormente eu quero fazer algumas coisas com ele. Eu quero fazer curta-metragem e alguns encenação com a volta daquela obra lá, que está preparado para a segunda edição. Boa. Mas além daquela obra lá, poderia ter mais alguns que eu creio que lança no futuro, né? Que eu uso da perspectiva, vamos dizer, eu tenho escritas baseadas na rascunhos e os cadernos, boa agenda, lá deve estar cheio. Entendo. Mas assim, começar um projeto, um livro que é quase está, mas é gasta ainda, para mim ainda é gastar, você. Ainda tem uma questão que se encaixa preparado para entrar para fora, mesmo que pessoas para mostrar que homens de pedra, e que estão a fazer, estão a escrever João Furtado Martins também, que é um texto autobiográfico. Aliás, é biografia de pessoa que influencia como influência, e lá ainda fala de infância que não passa também, e não só, é também sobretudo de infância, você entende? Mas é também também de impacto que o professor lhe teve na minha trajetória até hoje, que me é 100% grato e
me que mais gostaria é esse espírito de indiferença. Yeah. Sei, para morrer, é cada tipo de alguém que está bem, pode fazer uma coisa ali assim, é também para flow incrível, extraordinário. Às vezes eu poderia reagir com indiferença, mas nesse espírito, é claro, me fica. Me saber sempre uma vez capaz de fazer aquela coisa. Então, o que mais está cativando é aquela. Então, de que lá porque você pensa bem lança o que já tem na manga, né? Você consegue falar algum certo assim, só para não arma ter uma noção de coisa que você está bem? Bom, além de parte introdutória, tem uma parte que publica nas redes sociais, que é um capítulo que dá para sobre caça atrás. Ah, ok. Então, aquele é um quarto onde não estava quando me conheço primos também, que não sei que era muito pouco, mas era um bom número. Uhum. Então, não estava sempre a brincar naquele espaço. Nós era tipo irmão pop. Ainda é, mas eu sei qual é. Yeah. Desde a num quarto mal iluminado, cheirando a mofo, esperando de 3 a 5 de onda cruz de aspectos milenares, passados de geração em geração, diga-se desde o período mesozoico até os dias de ontem. Cá atrás que tanto poderia ser uma lixeira como um hotel de 5 estrelas, tanto poderia ser um calabouço de idosos de poucos meses de vida, como um infantário fúnebre. Diana chorava como uma cachoeira paredeira d'água. Mônica, com aquela louca compaixão, alimentava com ternura o cão, para represar a geral. Delcy, que e ainda hoje é minha madrinha, cambaleava como mestre Kung Fu bêbado. Não obstante, Erickson era um soldado Zulu ponto para a batalha. Já Elton era um mil-pés, muito ardiloso, que só aparecia em casa 3 vezes por dia quando a fome encolhia-lhe o cérebro. Pat era como um berrante, que de quando em quando explodia de todas as vezes que colocava a boca no trombone. Wilson, traquino como era, resumia-se num caranguejo drogado que de quando em quando aventurava-se em semelhanças com um homem-aranha e partia uma parte qualquer do corpo. Éramos felizes e não demos conta. De mim e de Nilton Jorge convém não falar, para que o texto não fique demasiado longo ou extenso. Yeah. Boa. Que não parte, em jeito de brincadeira também, se você para, utiliza aqui metáforas brincando com aspectos de cada um. Então, sempre te lembra com nostalgia, tempos que passa, momentos que não passa e que hoje no teu ano foi momentos que nunca mais catavou e foi se calhar momentos preciosos. Yeah. E aí o objetivo foi sempre reter aquele momento lá de forma ou outra. Outros está canta, outros está pinta, a mim anda escreve. Ok. Mas então hoje é uma licença o inspiração naquela realidade que o povo vive, mas Yeah. caso que outro pode falar outro coisas que te inspirou, não pode mais que você ganha inspiração para o escrever. Bom, a mim sobretudo da inspira na sociedade, da tenta perceber sempre a dinâmica social e a forma como a sociedade funciona. E também tem um espírito próprio um bocado contemplativo, então está contempla cada passo, cada respiração, e parasivento que passa na mim, então que de qualquer forma acaba para nós alguma coisa, então por diploma inspiração é algo que também de fora ele provoca alguma reação de dentro e depois ele sai em forma de escrita. E depois escreve, quando fica claro, mostra talvez inspirado, sempre tem aquele processo mecânico. Como eu disse, sempre nunca está conseguindo decifrar com o discernimento, coisas que não sentimentos, não sei. Às vezes você sente algo, você escrever, e ao começar a escrever palavras que você escreve pode ter sentido. Você entende? A boa pode até entender, mas você é claro, mas daí fica, você entende, incompreensível para as pessoas. Exato. Então tem sempre aquele processo mecânico que de entender, ok, coisa que eu falava ali, de que forma que pode pôr. Aquele é o processo mecânico. Então de lá, está nasce aquela técnica de escrita. Uhum. Então técnica de escrita é uma coisa que poucos alguém tem técnica apurada, mas tudo alguém tem gente, alguma coisa. Uhum. Então é por isso que é importante ler. Se você ler, você consegue escrever. Para morrer, você conhece técnica de escrita. Você entende? E você sabe morrer que pode fazer de forma diferente. Para morrer, às vezes, vai ter um papel de realidade que outras pessoas vão falar dele com muito mais perfeição que você. Uhum. Então, mas você dá conta.
você entende? Às vezes você também não cozinha, o universo é um só e nós é conectar um com o outro de toda maneira. Para mais não acha mais esse rótulo, mas cada alguém está num caixa, mas tudo está conectado. ligado, Então, às vezes você pode pedir de uma coisa que outro alguém já falar dele, você entende? E da acontece muitas vezes plágio, o bocata passa, por isso que às vezes o bocata emerge, você entende? Para morrer dizer, o bocata supera a influência. Às vezes é contra a influência, às vezes você lê. Você tem que ler clássicos. Você tem que ler clássicos, você tem que ler, se Misael está escrevendo, tem que ler Misael, para dar conta que Misael está escrevendo. Em vez de um põe a Misael, para não, que ele. Você entende? Para morrer, se a pessoa falava, eu falava, mas quem é que fuge de influência é covarde. Mas quem que supera influência, mas aquele é que é verdadeiro herói. Então você tem que superar a influência, você tem que dar conta de coisa que existe, ter um contato de coisa que existe e depois emerge e produz aquilo. E produz. Porque nasce do nada, né? Claro, exatamente. Cleiton vive numa comunidade onde que está mestre de pessoas com ideias inovadoras, com que ele faz nasce, né? Que ele emerge na meio da comunidade, né? Que só no meio de comunidade literária, mas também no meio comunitário, sobretudo com programas e com atividades que fazem com que pessoas despertem para algo melhor, para algo maior. Exato. E Cleiton, através de suas escritas, tem algum plano, alguma visão naquele campo lá de fazer a comunidade revela, ou fazer a comunidade nascer para algo novo, ou cria algo novo. Bom, sim, mas tem entre um louco e um sonhador sempre tem uma diferença. O que determina é calmo. Então, enquanto me é louco e sonhador ao mesmo tempo. Mas eu quero fazer alguma coisa para a minha comunidade que é visível através da escrita. Eu acho que a escrita tem um poder extraordinário que educa jovens e desperta jovens para a realidade. Que são jovens também, todas as pessoas. Claro. Você entende? Para morrer, sobretudo jovens, para morrer. E jovens que a galera tem mais fulgor, tem mais força para fazer coisas. Então, tem muitas ideias. Eu acho se é possível ter uma biblioteca na Pinguachuva, que é o objetivo que tem, de ter uma biblioteca ali, para jovens acessar, e também para ter, e sobretudo, atividades que não podem aprender com tio. Não é que aquele outro só está aprendendo. Por exemplo, não tem um hábito de promover algumas atividades como cochipó ou jogo de futebol. Sim. Jogo de futebol e entretenimento. Que é coisas que é importante, sim. Mas a parte que ela não pode pôr também aquela coisa de trazer uma visão mais ampla do mundo. Para mim, a minha viajar, você viaja. Eu gosto do livro que lê. É viagem, tio. Você entende? É viagem, tio. Nunca me pisa na avião, mas é viagem, tio. Então, literatura te ofereceu coisa, aquele viagem para perceber o mundo. Para mal ver, não está tão pequenote no nosso mundo, fechado no nosso casulo. Que nunca se dá conta, mas existe um mundo maior do que nós mesmos, você entende? O mundo é maior do que a pupila dos teus olhos. Então o mundo é maior do que não pode hoje. Então a mim, se pudesse apresentar, se pudesse falar mantinha um objetivo, é claramente, apresenta jovens mundo e visão de mundo através de literatura. Como também pode promover e fazer de outra forma. Mas então a literatura como algo, literatura eterna. Ainda foi eterno para modernos e primórdios da humanidade, existe literatura. Desde a arte europeia, também é literatura. Foi uma tentativa de comunicar até tipos de escrita pictográfica, até evolução de escrita, até surgimento de imprensa, tudo aquilo. Você entende? Então a literatura sempre está lá. Para morrer, onde que homem está, a literatura tem que estar. Se a literatura que está gostar. Boa música é literatura. Bom, tonifica o que você quer fazer. Literatura. Talvez muita reencarnação, mas é literatura. É o que você quer fazer. É até alerta a sociedade. PCC é o que você quer fazer. Literatura. É por isso que não cria literatura de qualidade. Imagina uma literatura que está repetindo a mesma palavra. Bate uma literatura que tem qualidade. Imagina a literatura. Monte. Até o fim. Porque fica só na monte. Você entende? Fica só na monte. Então, o que você pode aprender com monte? Aquele monte de monte. Você entende? Até porque próprio. E pessoas hoje em dia estão mediático. Que está tanto com paciência para ler. Você entende? Então, desde que o povo quer produzir algo, tipo aquele ideia de conversa, de aquele podcast ali, é literatura. Você entende? Ele pode dar as ideias para escrita. Mas
talvez a escrita que nada traz para a realidade, nada verbaliza aquele que não escreve ou aquele que não tem ali na cabeça. Então, ou cantar, ou de qualquer forma, de uma forma ou outra, se nada fazer, não fazer com qualidade. E para não ter qualidade, não tem que ter o mínimo de bagagem. Você entende? Yeah. Depois desse rico conversa com o Clayton ali, não está agradecer e não está incentivando a continuar com o trabalho que essa está fazendo. E gosto ele também que esta está contribuir com nós nesse projeto junto ali e sobretudo nesse projeto junto no Pod, que é nosso podcast que está desenrola. E não está convidando a deixar com algum texto de sua autoria para que nós também no arma sinta aquele cheirinho daquilo que é esse dom, esse talento que está a partilhar com nós. E nós seguimos no Facebook, Clayton Jorge está lá e tem boas publicações também de nos enriquece mais nosso leque. Ok. Bom, que ele está falando assim, era preciso anunciar o amanhecer sem falar na madrugada. É preciso a liberdade sem rasgar a carta da euforia. É preciso ensinar a fé sem a religião e a educação sem a doutrina. É possível amulherar-se sem se emancipar. É possível ser homem sem pisar nos seios ou pontapear o útero de uma mulher. É possível fazer-se paz sem nunca ter havido guerra. É possível o agora sem o peso do ontem e a ilusão da manhã. É possível viver goce sem peso de ontem e sem ilusão de manhã. Saiba que o melhor sorriso pode vir depois de uma tragédia. O maior ensinamento do mais ignorante. Pois não se trata do que lhe querem ensinar, mas sim do que deves aprender. Teu sonho pode ser abraçar o mar e o meu pode ser fazer o mar. Mas saiba que só tu determinas quem é o louco e quem é o sonhador. Clayton Jorge. Meu Deus. Aquele texto é bastante pesado. Pesado. Muito bom. Cantou com espaço, tinha uma pesado. É pesado. Não, é pesado. Não te agradeço por esse momento ali, aquele texto ali também, os banhos também refletem sobre ele, como ele tem um tio que interpreta, nunca tenho interpretado algo assim. Talvez numa outra sessão de podcast não também faz interpretação de textos ou alguma explicação também que se calhar é algo que o autor se quer fazer, como a interpretação de uma obra, para deixar para quem é que está trabalhando. A cargo do leitor, exatamente. A cargo do leitor. Tem que deixar a obra respirar para ele mesmo. Exatamente. Então, não te agradecer o Clayton, não está sempre junto. Entre um aperto de mão, é uma hora que eu estou e um check. Respeito tem que dar. Respeito tem que dar, exatamente. Não é quando estou a fazer isso. A mim? Entre um aperto de mão. A mim sai, moça. A mim que ele é que você me dá flã, não. A mim que ele é que flã. Ah, que ele é que flã. É que hora. Ok. Que vai estar? Junto no pódio. Ah, sim. Que otário. Entre um aperto de mão e um check junto no pódio. Junto no pódio,